onde o Carlos Pimenta vai ler, a partir do iPhone, a comunicação que a Patrícia Portela preparou. Patrícia Portela, que encenadora, dramaturga, autora, que vive entre Portugal e a Bélgica e que se tem dedicado à criação de objetos que convivem no diálogo, a partir do diálogo entre as artes performativas e as artes visuais, entre a dramaturgia e a filosofia, entre a noção de espaço físico e do espaço do pensamento. E a comunicação da Patrícia Portela não tem nome, ou pelo menos não tinha até hoje, não é? E o Carlos o escritor fantasma da sociedade. O escritor fantasma da sociedade. E o Carlos vai então ler por absoluta ausência da Patrícia, vai ler a comunicação. Eu vou ler a partir do iPhone, não para fazer um género qualquer, mais ou menos tecnológico, mas porque, por uma razão muito prática, é que a Patrícia, que fez um esforço para estar, foi possível estar, mandou-me e disse que, como tinha disse compromisso da parte dela, iria então escrever uma comunicação, e mandou-me a comunicação há pouco. Acontece que não consegui ver no computador, só tenho o 3G, portanto estou e cada um me tempo para fazer a impressão, portanto é essa a razão, não há qualquer. Muito boa tarde a todos e as minhas desculpas por não poder estar presente nesta sessão, para a qual agradeço muito o convite, mas a literatura e a filosofia, estranhamente duas atividades que se podem fazer em qualquer lado, obrigam-me a permanecer a 2.500 km de distância. Estaremos, no entanto, reunidos pela palavra no momento desta apresentação e espero pela mesma vontade de redirecionar o discurso perigoso e falacioso sobre a necessidade ou não da arte no panorama atual e seu consequente valor, optando pela procura e discussão de narrativas alternativas sobre o mundo e estratégias de resgate do direito a infinitas possibilidades, sobretudo as impossíveis. Mergulhados numa crise profunda, é natural a tentação de querermos questionar tudo, incluindo aquilo que apenas é questionável, por ser o último reduto de uma liberdade que estamos a perder. No momento em que não existe atmosfera mental, moral ou mesmo física para discutir a ideologia imposta com seriedade ou apresentar alternativas, existe, no entanto, uma importante diferença entre questionar qual a melhor forma de intervenção através da arte e das áreas humanísticas em geral e questionar a sua pertinência como um todo, avaliando-a com os mesmos instrumentos de uma sociedade economicista que transformou a cultura e tudo o que nos rodeia numa mera sombra platónica de uma realidade numérica que domina os mercados e, consequentemente, o curso de todas as nossas atividades diárias, incluindo a nossa capacidade de refletir, científica ou esteticamente, sobre o que nos acontece. Num período de asfixia cultural, é natural que se queira inalar o ar tóxico que nos é oferecido, como se essa respiração venenosa fosse uma oportunidade real de exercer a liberdade de expressão e a sobrevivência. Mas é sempre uma melhor estratégia usar máscaras contra o gás que nos ameaça a saúde. Toda e qualquer forma de arte tem o direito e o dever de ser a bomba de oxigênio da sua sociedade e não um pesticida contra uma epidemia. E poder exercer a sua função em pleno e torná-la acessível a todos os que dela possam tirar proveito é condição necessária para a prática de uma cidadania livre e democrática. Perguntar se o Estado deve ou não apoiar os seus artistas, pergunta criminosa e reacionária, não é o caminho mais rápido para chegar a uma forma eficaz de comunicação e interação com os mecanismos políticos e económicos existentes, preferindo eu sugerir a pergunta: para que serve o apoio do Estado ao artista e como praticá-lo de forma mais abrangente? Uma sociedade antropocêntrica como a nossa, se apoia em conceitos políticos, técnicos, científicos e mesmo racionais desadequados ao momento em que vive, é uma sociedade danificada, coxa e adiada. É uma sociedade que manca pelo progresso afora enquanto anuncia a todos que se candidatou para concorrer numa prova de velocidade nas Olimpíadas.
É uma sociedade que, com facilidade, questiona a relevância da reflexão do discurso artístico, esquecendo que a democracia não é possível numa sociedade que não pensa e que, como consequência, não sabe votar nem participar ativamente na construção de um futuro melhor. Esquecemos que a distância entre não querer pensar e não poder pensar é muito curta, assim como a distância entre a eliminação de qualquer atividade ou discurso artístico através da falta de condições, tomemos o exemplo das artes performativas em Portugal, e a sua proibição no momento em que esse setor da sociedade esteja suficientemente fragilizado para não poder responder. Basta o tempo de uma geração. O mesmo processo se pode aplicar à perda de qualquer direito básico, como seja a manutenção do contrato social, a existência de uma verdadeira economia que reflita, de facto, a organização do lar em vez da dívida de um país, o mesmo para o exercício de um direito que se diz hoje legalista e que altera com fervor ideológico, lei a lei, até ao último direito inalienável, em vez de regular uma sociedade e os seus imprevistos. O passo entre a desistência e a inexistência é mínimo. Assistimos passivos à lenta extinção do jardim por causa de um erro lógico, uma falha minúscula num conceito que produz pobreza, desigualdade, desequilíbrio e desinspiração, as verdadeiras armas de destruição maciças de sociedades, onde a perspectiva centralizada e centralizadora universaliza a posição hegemónica dos dominadores e distorce tudo o que o conceito não explica como anomalias do sistema. O princípio da não contradição transformou-se no alibi ocidental para a invisibilidade do outro. No mundo racionalista e revolucionista, onde todas as outras capacidades cognitivas do homem são intencionalmente atrofiadas em nome da razão, a nossa capacidade de imaginar o outro é suprimida. A arte torna-se essencial por ser o único veículo para encontrar o outro numa sociedade disfuncional, onde a única narrativa possível é a do mestre. A arte é o único lugar onde podemos ver o adversário com a cabeça ao contrário, como diz Sérgio Godinho. Num mundo que se diz lógico, mas que se deixa conduzir por uma realidade abstrata de algoritmos financeiros, numa sociedade que se afirma grega, mas que se sente troiana, o papel dos artistas é constituir mundos paralelos e desconstruir os princípios ativos dos cavalos de madeira que disseminam uma política da ignorância e da passividade. Por isso, e parafraseando um dos títulos de uma das apresentações deste colóquio, para que serve a arte quanto custa, restam-nos duas possibilidades. Jogar o jogo e perguntar de volta. E a economia de mercado? Para que serve? Quanto custa? E a quem? E a política? Para que serve? E a quem deve servir? E a privatização dos recursos humanos? E quem paga o preço de silenciar uma classe artística através da sua despromoção na condução do progresso e desenvolvimento de uma sociedade? E quanto vale um homem? A sua mão invisível? Ou o suicídio aos 76 anos frente ao Parlamento grego, o que se recusa a terminar a vida à procura de comida em caixotes de lixo? Qual o preço da nossa solidariedade? A que temos e, sobretudo, a que não sentimos? Apesar da pertinência destas perguntas, a profundidade e a necessidade que exigem para que consigamos obter respostas satisfatórias preliminares pode tornar este num projeto surdo e circular. O outro não serve o outro. A impossibilidade desta discussão é semelhante ao encontro entre Henri David Thoreau, preso em 1846, por recusar pagar os impostos que serviam para financiar a guerra com o México, e Emerson, que o vem visitar na prisão, lhe pergunta: por que raios estás tu aí dentro? Thoreau responde: por que raios estás tu aí fora? Para cada um dos envolvidos, a realidade do outro é absurda, mas para cada um deles, a sua é a única atitude a tomar. Os dois mundos não comunicam. A segunda possibilidade prende-se com a radicalização de um discurso quando a única resposta possível é a negação de uma proposição, procurando tangentes ou mesmo interseções no discurso do mestre. Para ilustrar muito brevemente o que pretendo dizer, despeço-me com um exemplo de um pré-socrático com muito estimo, Heráclito, filósofo acusado de obscuridão e imperceptibilidade e, consequentemente, hoje seria também considerado desnecessário. Dizia: nunca podemos entrar no mesmo rio duas vezes. Para este argumento, o seu discípulo Devagé hesita. Digo-lhe que está enganado, e para o provar, não só lhe mergulho o pé na água, ou o afogo, ou acuso de não ser suficientemente radical, porque, no fundo,
Nem sequer um pé no rio conseguimos pôr, pois a distância entre a nossa decisão de colocar o pé na água e a ação de o fazer é tão grande que já não somos quem éramos no momento de molhar o pé. Devagest escolheu a segunda hipótese. A negação da negação da arte é mais do que só arte e é, no intervalo inclassificável entre a decisão e a ação, esse intervalo que nos permite infinitas possibilidades que nos encontramos e onde deveríamos permanecer. A discutir, até conseguirmos descobrir a melhor forma de atravessar o rio. A arte deve ser o escritor fantasma da sociedade invisível, do outro que o mestre não vê, mas que contém em si todos os sonhos do mundo. Muito obrigado por este convite e uma boa tarde. Obrigado, Patrícia. Bom, nós vamos fazer uma pausa de 5 minutos, só para podermos respirar um bocadinho de ar frio, e depois seguimos com o Rui Horta, o Dr. Pinto Fonseca e a Patrícia Trindade e o debate e as conclusões do colóquio. 5 minutos.